me relacionei com um cara que estava separado da esposa dele há 4 meses, né? Inclusive eles estavam em processo de divórcio, porém já não tinha mais nada. E assim, quando eu entrei na vida dele, isso tudo já tinha acontecido, sabe? Eu não fiz parte de destruição de casamento de ninguém. Porém, eu não aconselho a vocês, não se relacione com pessoas que estão recém-separadas, porque depois só quem sofre é a gente. Exatamente, que é o meu caso hoje. O que aconteceu? Hoje eu tô aqui sofrendo, perdidamente apaixonada, louca de amor por ele, e ele voltou pra ex dele. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois é, não teve dó dos meus sentimentos ou algo do tipo, só brincou, me usou, entendeu? E não conseguiu, assim, superar o que ele achou que iria superar e simplesmente não pensou 2 vezes e voltou pra ex dele. Vou explicar pra vocês como tudo aconteceu. Esse cara morava em uma outra cidade, que inclusive é aqui próximo da minha cidade. E quando ele se separou dessa mulher dele, ele veio embora pra cá, pra minha cidade. Porque aqui na minha cidade tem uma tia dele, uns primos, alguns familiares dele que moram aqui. Então ele veio dar um tempo. Veio, ficou aqui por 1 ano e 10 meses. Com 33 dias que ele estava aqui na minha cidade, eu conheci ele. Conheci ele por uma das minhas redes sociais. Que um primo dele já me seguia e tal, e aí aleatoriamente ele viu um dia o primo dele vendo um stories meu, e aí ele tipo, chamou a atenção dele, e aí ele foi lá me stalkear nas minhas redes sociais, e aí começou a conversar, puxar assunto comigo, e eu e ele solteiros, tudo bem. Não entrei em detalhes da vida dele, nem ele entrou em detalhes da minha vida, assim, já de início, porque, tipo assim, é chato, né? Então eu só perguntei se ele era solteiro, e ele disse que era solteiro e eu solteira também, então vida que segue, e a gente começou a se relacionar. Com 60 dias que a gente estava se relacionando, foi que eu comecei a descobrir mais da vida dele, né? Comecei a frequentar a casa dos familiares dele e descobri que ele tinha 2 filhos, porque até então eu não sabia, né? Depois que eu fui, assim, vendo detalhadamente mais sobre a vida dele e ele sobre a minha. A minha não tinha muito o que descobrir. Eu sempre fui solteira, não tenho nenhum filho, nunca fui casado, não tenho problema com nada disso, sabe? De ex, essas coisas, jamais. Mas beleza. E quando eu descobri que ele tinha esses filhos, eu perguntei qual era o tipo de relação que ele tinha com a ex-mulher dele. Ele falou, não, super tranquilo, e mentiu pra mim. Falou pra mim que já tinha 3 anos que estava separado dela. Porque se ele tivesse falado pra mim que estava recente a separação, né, eu não tinha me entregado de corpo e alma, assim, sei lá, gente. Acho que eu tinha me livrado do que eu tô passando hoje. Mas beleza, ele disse que tinha esse período, então eu sempre acreditei nele. Nunca vi ele ligando pra ela ou ela ligando pra ele. Ela nunca mandou mensagem pra mim ou algo do tipo, nunca. Então, tipo assim, não tinha como eu suspeitar de nada. E aí, o que aconteceu? A gente foi se relacionando cada vez mais. E aí, ele se sentiu superado e então me chamou pra visitar a casa da mãe dele, que fica na mesma cidade onde ele morava com a ex-mulher. Tudo bem, fui lá, visitei a mãe dele, um amor de pessoa, inclusive os filhos dele foi lá pra casa da mãe dele, também amei os filhos dele, assim, sabe, tudo muito tranquilo. E aí começamos a passear lá frequentemente, e quando penso que não, ele me convidou a morarmos juntos, sabe, eu e ele pra ir morar junto. Eu falei, tudo bem, vamos sim. Então a gente foi pra essa cidade, ele alugou uma casa assim, próximo da casa da mãe dele, e a gente começou a morar junto. Só que a gente morou junto, acho que não ficou nem 4 meses morando junto. Essa ex-mulher dele descobriu, né, que ele estava morando com uma outra mulher, porém, como eu disse pra vocês, nunca me mandaram mensagem ou algo do tipo. Ela nunca me mandou, desculpa, mensagem ou algo do tipo. Mas começou a vir, sabe, tipo assim, os recadinhos dos filhos deles lá, né, pra ele, e assim, eu nunca sabia desse recadinho, eu sempre via lá as crianças cochichando e tal, mas nunca passou pela minha mente que seria da ex-mulher. O que ela fazia? Ela falava para as crianças, falar assim, que ela tava namorando, ela tava isso, tava aquilo, sabe, tipo, meio que provocando. Postava fotos, no dia que as crianças iam pra casa dele, né, que era onde morava eu e ele lá, ia lá pra onde a gente, ela postava horrores de status lá nas redes sociais dela e tal, só para ele poder ver, sabe, provocando ele. E ele via, e aquilo ali foi dando certo, até que ela desesperadamente, como ela viu que ele estava com a outra pessoa, ela logo se relacionou com a outra pessoa, mesmo assim, só de fachada, só para conseguir mesmo o que ela queria. E com quem que ela se relacionou? Com um melhor amigo dele, exatamente. E aí, por ela ter se relacionado com o melhor amigo, vocês imaginam o que que deu, né? Ele achou ruim,
e foi procurar satisfação com esse melhor amigo, falar que não era amigo nem nada, e foi xingar ela, e deu aquela confusão toda, e aí eu acabei entrando no meio, porque tipo assim, cara, você tá casado comigo e que agora eu tô morando contigo, tu vai atrás do que tá acontecendo na vida do teu ex, ela pode ficar com quem ela quiser, o que tu tem a ver, se tu disse que era o teu melhor amigo, não é teu melhor amigo, já tira da tua vida, entendeu? Isso aí, essas coisas que tá acontecendo é pra você abrir os olhos, né, e ficar alerta, assim, e se distanciar desse tipo de pessoa, então, tipo assim, você tem que cagar pra vida dela, a vida é dela. Eu fico aonde nessa história? Eu tô me sentindo como com essa baixaria toda? Cheguei aqui já fazendo amizade com todo mundo, agora isso acontece e eu vou ficar aonde? Onde é que eu vou colocar meu rosto nessa situação toda? Tô morta de vergonha. E aí ele me pediu desculpa e tal, beleza, desculpei, né? E aí pedi pra ele pra gente retornar pra nossa cidade, pra minha cidade, na verdade. E ele disse que não, porque já tava trabalhando e tal, e que isso não ia se repetir mais, beleza. Continuamos lá, né? E aí, o que aconteceu? Essa ex dele começou a ir atrás dele, né? Começou a ir atrás dele. E aí, eles começaram a se encontrar às escondidas, exatamente. E eu descobri isso porque a própria mãe dele me falou, né? Ela me alertou, ela falou, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria muito que você continuasse com meu filho, agora vai depender de você. Se você gosta dele de verdade, você vai lutar por ele, para vocês continuarem esse relacionamento, porque a ex dele tá atrás dele, vai fazer de tudo para separar vocês dois. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não tenho que lutar, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo o meu papel de mulher, vou respeitar ele, vou estar aqui porque daí vier, e quero que ele seja da mesma forma que eu, entendeu? Era isso que eu pensava, né? E aí, tipo assim, eu via que ele tava chegando meio estranho em casa, ele pegava o celular, se trancava no banheiro, ele tava bebendo frequentemente, assim, nos finais de semana, colocava aquelas músicas, assim, que eu via que ele tava viajando em alguma lembrança com aquelas músicas e tal. E quando pensou que não, minha querida, ele simplesmente chegou pra mim e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você é uma pessoa incrível, maravilhosa. E isso, gente, quando ele chegou pra mim a falar isso, a gente já estava com 2 anos já morando junto, tá? 2 anos. Tipo assim, vocês estão entendendo, né? Quando eu me envolvi com ele, ele tinha se separado recentemente, porém, eu comecei a me relacionar com ele e o relacionamento foi fluindo, porém, ele nunca tinha superado essa ex dele. Tipo, ele se envolveu ali comigo, fez de tudo ali naquele momento, acreditando que ele conseguiria amar uma outra mulher e tal, e foi aí onde eu entrei, assim, no jogo, simplesmente para ser usado. Mas enfim, vamos lá. Ele simplesmente chegou pra mim e falou assim, olha, eu te acho uma pessoa incrível, você é maravilhosa, é linda, é uma mulher de verdade, cuidou muito bem de mim, eu não mereço você, você tem toda a possibilidade do mundo de se relacionar com outra pessoa que cuide de você, que goste de você e tal. Eu não entendi, eu falei, não tô entendendo por que tu tá me falando isso. Ele, olha, me perdoa, eu não vou conseguir continuar com você, você não merece, mas já faz uns dias que eu tô tendo, assim, umas recaídas com a minha ex e eu não quero te colocar no meio dessa situação, não quero que você sofra, por isso eu quero, assim, que a gente dê um tempo, que eu tenho que colocar minha cabeça no lugar, minha cabeça tá bagunçada, eu gosto de você, eu também gosto dela, não vou mentir pra você, eu nunca consegui esquecer ela, não sei o que e tal. E aí eu comecei a chorar, eu falei pra ele por que ele tava fazendo isso comigo, por que ele tinha feito isso comigo, mas eu acreditava que ele iria superar sim, que a gente ia ser feliz e tal, mas ele achou melhor eu ir embora. Então, tipo assim, eu acreditei no que ele me disse naquele momento. Só pra vocês terem uma ideia, ele me falou aquilo pra eu poder ir embora, porque ele já tinha conversado com ela pra eles poderem voltar. Então, tipo, eu fui embora no dia seguinte, 10 horas da manhã, quando foi 4 horas da tarde, as redes sociais dele estavam lá, né, casado com fulana, e a dela do mesmo jeito, casado com fulana, e algumas fotozinhas e declarações e aquela coisa toda. E meu mundo caiu, eu desabei em lágrimas, chorei bastante, tudo. E depois que eu me separei, depois que ele, né, voltou pra ela e me deixou, com 2 meses depois eu comecei a sentir muito enjoo, muita coisa, descobri que eu estava grávida. Liguei pra ele pra falar isso pra ele. E ele falou que iria me ajudar no que, né, no que precisasse, tal, mas que infelizmente não iria mais ficar comigo porque amava ela, a mulher, a ex-mulher dele. Gente, eu sofri tanto, foi tão desesperador pra mim que em meio a todo esse sofrimento eu acabei perdendo meu bebê, né? Comecei a sangrar, enfim, perdi o meu bebê e ainda estou completamente destruída, não sei quando eu vou me recuperar, não sei se isso vai passar, não tá fácil pra mim. Eu só queria compartilhar a minha história para servir assim de alerta para outras pessoas que talvez possam viver a mesma situação que eu estou vivendo agora. Não se envolva jamais, gente, é horrível, o sofrimento é horrível.